Então qual vai ser o plano de ensino da nossa disciplina? A ementa do nosso curso: o globo terrestre, a atmosfera da Terra, radiação solar e radiação terrestre, elementos e fatores do clima, temperatura, pressão e umidade, a circulação atmosférica, sistemas formadores de tempo, massas de ar e frentes, classificações climáticas, climatologia do Brasil e da América do Sul e variabilidade e mudanças climáticas. Então, esses vão ser basicamente os conteúdos que a gente vai tratar na disciplina de climatologia. A disciplina de climatologia, ela vai lidar basicamente com os fenômenos que acontecem na atmosfera e os seus reflexos sobre as sociedades humanas, tá? Como é que os seres humanos, eles se utilizam da atmosfera e quais são os efeitos, possíveis efeitos que isso, a ação humana pode ter sobre a atmosfera, como é que esses dois sistemas, eles vão se interagindo aí mutuamente, tá? Então, a gente faz uma primeira parte da disciplina entendendo como é que funcionam todos os elementos e fatores climáticos, que é como tá na primeira parte aí da ementa atmosfera da Terra, né? Como é que a atmosfera se constitui, como é que se constitui a radiação, os elementos e fatores do clima, ou seja, tudo aquilo que define o sistema climático. Depois a gente passa a falar sobre a circulação atmosférica, como é que a atmosfera se movimenta pelo globo, depois as classificações climáticas e as possibilidades de mudanças climáticas. Esse vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, né, eu costumo dizer que a climatologia é a mais geográfica das ciências. Tá? Por que isso? Porque você está o tempo todo preocupado com os estados da atmosfera. Tá? E eles são extremamente mutáveis, ou seja, a gente fica o tempo todo tentando entender como é que funciona a atmosfera. Quando você está falando de uma cidade, de um morro, de um rio, né, é muito raro que essas coisas mudem de lugar. É muito raro que uma cidade mude de lugar, ou como já dizia no Pequeno Príncipe, é muito raro que uma montanha mude de lugar. Então essas coisas, né, guardadas as devidas proporções, que a gente conhece, toda essa história de dinamismo da natureza, elas são razoavelmente estáveis, né? O mesmo não vai se aplicar para a climatologia. A climatologia é uma ciência muito do mutável. O clima, ele muda o tempo todo, os estados atmosféricos estão mudando o tempo todo, então o ser humano está o tempo todo preocupado sobre como vão ser esses estados atmosféricos e como a gente vai se utilizar desses estados atmosféricos, né? Todo o nosso planejamento das atividades diárias, ele envolve uma preocupação em maior ou menor grau sobre como vão estar os estados atmosféricos, né? Talvez isso esteja tão introjetado na nossa mente que a gente não tenha parado para pensar, mas de longe, de todas as esferas da natureza, né? A hidrosfera, a litosfera, a atmosfera, é de longe aquela com a que a gente mais interage, né? O tempo todo a gente está preocupada sobre como vão estar os estados atmosféricos. Então esse vai ser o interesse da climatologia, é a gente entender como é que vão funcionar esses estados atmosféricos e como o ser humano vai se utilizar desses estados. Tá? Os objetivos da nossa disciplina, como objetivo geral, propiciar a compreensão dos vários tipos de climas, sua gênese, dinâmica e inter-relações com os outros elementos naturais, bem como sua influência no processo de ocupação do espaço. Então a gente vai tentar entender como é que os tipos climáticos se formam, qual é a natureza deles, ou seja, quais são as suas origens, né? Então a sua gênese, a origem deles, né? A sua dinâmica, como é que eles se configuram pelo planeta, como é que toda a movimentação da atmosfera se configura pelo planeta, e suas inter-relações com os outros elementos naturais. Como é que a atmosfera interage com a litosfera, como é que a atmosfera interage com os oceanos, como é que a atmosfera interage com a criosfera. Então, também é uma particularidade importante da atmosfera, que além dela ser extremamente mutável, ela está, justamente por essa característica de mutabilidade, dela estar o tempo todo se movimentando,
ela está o tempo todo trocando matéria e energia com as outras esferas. A atmosfera ela fornece água para os oceanos e recebe água dos oceanos, isso o tempo todo, tá? Em algum lugar do planeta, não, algum lugar do planeta não, né? Todos os lugares do planeta que tem atmosfera e tem oceano, ocorre essa interação, tá? Existe, óbvio, a interação entre outras esferas da natureza, mas nenhuma delas pode ser dita tão rápida assim, tá? Em termos de quantidade de matéria, quantidade de energia por tempo que é trocado entre a atmosfera e as outras esferas da natureza, tá? Bem como a sua influência no processo de ocupação do espaço, ou seja, tudo isso, como é que isso se reflete sobre as sociedades humanas. Essa é uma particularidade importante da dita climatologia geográfica, a preocupação em como o ser humano se apropria desses atributos da atmosfera produzidos aí pelos diferentes elementos climáticos. Tá? Então não tem sentido, para nós não tem sentido estudar os fenômenos atmosféricos se não for, né, com ênfase sobre como o ser humano se apropria desses eventos. É possível a gente estudar a atmosfera per se, ok? Mas não é esse o interesse da climatologia dentro da geografia. Dentro da geografia a gente tem essa preocupação de tratar com relação aos efeitos desses eventos sobre os seres humanos e como as sociedades se organizam para receber esses eventos. Tá? Com objetivos específicos. Compreender a relevância dos estudos climáticos para a geografia, ou seja, por que a climatologia é importante para a geografia, o que ela vai interferir sobre a dinâmica das populações, sobre as dinâmicas econômicas, né? Sobre os processos fabris, sobre o turismo, tá? Tudo isso vai ter efeito, vai receber efeitos dos tipos climáticos. Então a gente vai tentar entender, né, qual é o papel da climatologia dentro da geografia. Descrever os principais elementos e fatores do clima, ou seja, o basicão de caracterizar os tipos climáticos, né, como é que eles se formam, né, como eles são produzidos, o que faz, qual é a gênese, né, o que faz, né, o sistema climático, tá? Possibilitar a compreensão dos tipos de clima existentes no Brasil e no mundo. Então a gente passa por uma parte mais regionalista da climatologia, né, entendendo como são esses diferentes fatores, né, o que acontece no hemisfério norte, o que acontece no hemisfério sul, o que acontece no continente americano, o que acontece no continente africano, o que acontece no continente asiático, né, não são os mesmos processos, é o mesmo planeta, ok, mas não são a dinâmica de trocas de matéria e de energia pelas diferentes superfícies do planeta, ela varia bastante, tá? Então a gente tem que entender como é que isso se produz nos diferentes lugares da Terra e os efeitos que isso vai ter para as sociedades, tá? E por fim, discutir as possibilidades de derivações antrópicas do clima. Então, qual seria o efeito contrário, né? A gente passa a maior parte do tempo tentando entender como é que os climas eles vão interferir sobre as sociedades humanas. E a gente vai para o final da disciplina entender como é que faz esse efeito contrário, como é que se produz esse efeito contrário, ou seja, como é que as sociedades humanas podem interferir sobre o sistema climático. Tá? Quais são essas possibilidades e quais são as escalas de atuação das sociedades humanas sobre o sistema climático. Tá? Vai, meu filho. Como processo avaliativo, a gente vai ter 2 avaliações escritas. Acredito que todos vocês já foram meus alunos no semestre passado ou em outros semestres, tá? Então, vocês já estão acostumados aí com a dinâmica das avaliações escritas feitas via Moodle, tá? Elas vão continuar tendo 5 horas de duração, então a gente iniciaria elas às 16 horas, e aí 16, 17, 18, 19, 20... Não, peraí. 17, 18, 19, 20, 21, né? A gente começaria às 16 horas e terminaria, né? O prazo máximo para entrega seria às 21 horas, tá? Quando a gente tiver as datas delas marcadas, tá? Mesmo esquema, né? Avaliação
escrita com perguntas. Eventualmente eu faço algumas questões a mais, né, para poder cobrir todo o conteúdo, e vocês escolhem as questões que vocês desejam, que vocês se sentem mais à vontade para redigir, tá? Então, cada uma dessas avaliações com peso 4. Então, aqui a gente tem 80% da nossa disciplina. Uma feita no meio do semestre, outra feita no final. E na segunda parte do semestre, a gente tem mais 2 atividades, cada uma com peso 1, ou seja, compondo 10% da nota. A primeira delas, que cronologicamente ela vem depois, né? Eu coloco sempre primeiro aí, mas na verdade ela vem depois. Que é o climograma, que é uma atividade individual. O climograma consiste em um gráfico que vai representar a precipitação e a temperatura de uma cidade. Então, da mesma forma que a gente tinha feito os trabalhos de astronomia, só que esse daqui é de uma forma bem mais simples. Vocês vão pegar uma cidade só e vocês vão pesquisar as normais climatológicas dessa cidade e vão elaborar esse gráfico, tá? É um trabalho bem simples, tranquilaço, né? Todos vocês vão conseguir fazer ele sem grandes problemas, tá? A segunda atividade, que na verdade ela vem primeiro, ela é um pouco mais complicada, tá? A interpretação de cartas sinóticas, ela é feita em grupos de até 4 componentes, tá? E eu faço ela em sala de aula. Mas assim, no nosso caso, vai ser uma sala virtual aqui, né? Que a gente está fazendo ainda no à distância, tá? Porque, tipo, o climograma vocês conseguem, tranquilo, fazer sem a minha supervisão, né? As cartas sinóticas é bem mais complicado de fazer sem a supervisão do professor ou eventualmente de um monitor quando a gente tem, tá? Então, a gente separa um dia ao longo do semestre para poder fazer essa atividade, tá? E aí depois vocês fazem a postagem dela no Moodle até o final do semestre. Em que consiste a interpretação de cartas sinóticas? Vocês vão receber 4 cartas sinóticas, uma referente à primavera, outra ao verão, outra ao outono e outra ao inverno, ilustrando aí 4 situações sinóticas, ou seja, de previsão do tempo, né? Vocês vão observar as massas de ar, os campos de alta e baixa pressão, as frentes, e vocês vão interpretar qual vai ser a previsão do tempo aí para diferentes localidades da América do Sul que a gente vai selecionar, tá? É bem simples, né? Se você for pegar a parte de redigir, a atividade é bem simples. O mais complicado é vocês fazerem essa interpretação. Para quem não tem intimidade com entender o movimento da atmosfera, pode ser um pouco complicado, mas ao longo do semestre a gente vai dando suporte para vocês conhecerem essas entidades aí, e aí a gente faz essa atividade avaliativa para ver como foi o grau de entendimento de vocês dessas entidades aí para a previsão do tempo, tá? Ok? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui por enquanto. Não, tá. Ok. O conteúdo programático. Uma primeira aula sobre conceitos introdutórios que a gente vai fazer na próxima quinta-feira, sobre a diferenciação entre a meteorologia e a climatologia, sobre o tempo e clima. Um bloco de 2 aulas sobre a atmosfera, sendo a primeira delas sobre a química atmosférica, composição e estrutura, e a segunda delas, transferências de energia, sobre a física atmosférica, né? Como é que a energia vai se balancear por todo o planeta. Depois, um bloco sobre os fatores climáticos, então como é que a latitude, altitude e correntes marítimas vão influenciar na produção dos diferentes tipos climáticos. Depois o bloco, que é o núcleo duro da disciplina, sobre os elementos climáticos, então o entendimento de como é que se processa a gênese dos climas, sendo a primeira aula sobre temperatura, a segunda aula, que é um pouco mais longa, sobre umidade, que eu tenho partido ela nos últimos anos em 2 aulas aqui, porque, nunca consigo, em um capítulo só, nenhuma aula só, ministrar toda o que a gente fala sobre umidade, precipitação e nuvens, tá? E um terceiro bloco sobre a pressão atmosférica, tá? Depois um bloco de 3 aulas sobre a
circulação geral atmosférica. O primeiro deles falando sobre o modelo clássico de circulação, modelo tricelular e as suas limitações. Segunda aula falando sobre a circulação regional, então a gente fala sobre massas de ar e frentes, monções e El Niño. E a terceira aula sobre ciclones tropicais e extratropicais. Tá? Depois, um bloco sobre classificações climáticas, a classificação climática analítica do Köppen e depois a classificação climática do Strahler. Tá? Eu não coloquei aqui, essa é a versão que eu mandei para vocês hoje de tarde, do plano de ensino, mas eu vou inserir aqui, depois da aula de climatologia, de classificações climáticas do Strahler, uma aulinha bem curtinha sobre climatologia regional, tá? Para a gente conhecer, né, o basicão do que a gente domina sobre os climas, como eles se produzem pelo mundo, né, a gênese deles, como eles vão interagir, todos os fatores, né, o relevo, as correntes marítimas, como eles se produzem aí pelas diferentes regiões do globo. Né? Tenho achado bem importante a gente falar sobre isso também. Tá? Então, quando vocês pegarem no Moodle, já vai tá atualizado aí. Tá? E depois um bloco final sobre variabilidade e mudanças climáticas, sendo o primeiro deles falando sobre paleoclimatologia, que significa os climas passados, como é que o clima variou no passado, e a segunda aula sobre a ideologia do aquecimento global. A gente vai discutir quais são os aspectos ideológicos que dominam a hipótese do aquecimento global antropogênico. O embasamento para a discussão da ideologia do aquecimento global já vai ter sido dado todo ao longo do semestre, tá? O aspecto climatológico da coisa. Então, essa última aula a gente discute basicamente o aspecto ideológico da hipótese. Tá? A avaliação, ela vai ser ministrada, a primeira avaliação, ela vai ser ministrada quando a gente terminar o bloco de elementos climáticos. Tá? Então, ministrei a aula Elementos Climáticos 3, Pressão. Na aula seguinte, a gente faz a nossa prova. Tá? E aí, a última prova, obviamente, aqui, depois da aula de Variabilidade e Mudanças Climáticas 2. Tá? O climograma, eu costumo fazer depois da aula de Strahler, tá? E a interpretação de cartas sinóticas quando a gente acaba esse bloco de circulação geral atmosférica. Então, em termos de sequência das avaliações, como é que fica? Acabou aqui a aula de elementos climáticos 3, a gente faz a primeira prova. Tá? Acabou o bloco de circulação geral atmosférica, a gente faz a atividade das cartas sinóticas. Acabou o bloco de classificações climáticas, a gente faz o climograma. E acabou o bloco de variabilidade e mudanças climáticas, a gente faz a segunda prova. Tá? Então, as avaliações elas vão se concentrar aí do meio para o final do semestre. Tá? Acho que vai acabar acontecendo, pelos meus cálculos, tudo isso vai ser só no que vem. Pelos meus cálculos. Tá? Acho que a primeira prova a gente consegue fazer esse ano ainda. Não sei, vamos ver como é que vai ser o andamento do nosso cronograma. Que a gente vai até dia 20 e poucos de dezembro, né? Acho que dá tempo sim, de fazer a primeira prova ainda esse ano. Em termos de bibliografia, a gente tem o clássico da climatologia nas regiões tropicais, que é o IOAD, que é a Introdução à Climatologia para os Trópicos. O IOAD é um nigeriano, que ele vai lançar na década de 80 esse livro, suprindo aí uma importante lacuna que a gente tinha no mercado brasileiro e mundial a respeito da climatologia tropical. A maior parte dos livros, dos manuais de climatologia, eles são feitos por norte-americanos ou ingleses. Então, elas tratam basicamente de uma climatologia temperada, o que não tem grande utilidade aqui para nós. Tá? Então, esse livro do IOAD é interessante, ele tem esse mérito de ele ter lançado essa preocupação maior com os fenômenos da região tropical. Tá? Um paradidático que é o Clima e Meio Ambiente, do José Bueno Conte, de quem eu tive a grande honra de ser orientanda durante a graduação.
Depois o livrinho que eu uso básico também para preparo das minhas aulas, que é o do Francisco Mendonça e da Inês Dani Oliveira, que são professores da Federal do Paraná. Climatologia, noções básicas e climas do Brasil. Tá? A sequência lógica que eu utilizo na disciplina é a desse livro ainda. Tá? E o clássico dos clássicos dentro da climatologia, que é a obra do Arthur Strahler, Geografia Física. Não existe edição deles em português, vocês só vão encontrar em língua espanhola ou inglesa. Tá? Mas é um calhamação, assim, sobretudo, de geografia física. Tá? Como bibliografia complementar, a gente tem o Atmosfera, Tempo e Clima, do Barry Shorley, que é o clássico também da climatologia para regiões temperadas. Quando eu estudei, ele não tinha ainda a edição em português, né? Felizmente, você já tem esse auxílio. Tá? Ele é bem grande, ele é um conteúdo um pouco mais denso, não acho ele um livro tão didático assim, mas para a climatologia de países temperados é bem interessante. Tá? O Meteorologia Prática, do Arthur Ferreira, ele pega mais para o meteorologês, mas isso ainda é importante para a nossa disciplina, conhecer as entidades meteorológicas estrito sensu. Outro clássico também, já bastante desatualizado em termos de valores numéricos, mas em termos de dinâmica atmosférica não, que é o livro do Edmond Niemer, Climatologia do Brasil. E o mais recente no mercado, que é esse da Rita Inoue, Meteorologia, Noções Básicas. Tá? Os livros da oficina de textos costumam ser bem caros assim para aquisição, mas aquilo, né? Como dizem os meus professores da filosofia, aí pelos sites russos vocês conseguem encontrar esse tipo de livro. Tá? Aí vocês vão ter aí um material bem atualizado sobre como é que a gente tem o conhecimento atual sobre os tipos climáticos. Eu gosto bastante desse livro. Tá? Então, os basicons 2 que a gente vai utilizar mais aqui na nossa disciplina, esse da Meteorologia Noções Básicas e o do Francisco Mendonça, que a gente colocou aqui como bibliografia básica. Tá? Contato meu, vocês já se recordam aí o meu e-mail, daniela.onca@udesc.br. Este semestre, o plantão de dúvidas ele vai ocorrer às sextas-feiras, tá? Porque sexta-feira eu tenho aula de tarde e à noite, então nesse horáriozinho entre aulas eu faço aí o atendimento de vocês, tá? Então das 17 às 19 horas o nosso plantão, ok? Aí eu vou colocar ainda, falta colocar isso, o endereço ali no Moodle, não coloquei ainda. Fechou então, crianças? Alguma questão a respeito do nosso plano de ensino até agora? Alguma dúvida a respeito do andamento do semestre? Tudo certo? Tá. Isso, as aulas vão continuar gravadas no YouTube. As aulas são de segunda e quinta. Tá? Então, segunda e quinta, às 16h10, a gente vai estar aqui. Tá? E vai estar, essa gravação ela vai ficar disponível também no Moodle, né? Pelo BBB e pelo YouTube, da mesma forma que a gente estava fazendo até semestre passado. Ok? Mais alguma questão, crianças? Tranquilo? Então seria só isso hoje, crianças. Quinta-feira a gente entra então com o conteúdo propriamente dito, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, crianças, e até a próxima. Obrigado a você, professor. Falou, Tchau. queridos, até.